todas. Eu queria aqui cumprimentar os professores aqui da mesa, a professora Ana Gabas, professor Roberto Muniz, professor André Tavares, pró-reitor aqui da PUC, a pró-reitora Marina Feldman, professor Dante Baroni, também o professor Sérgio Amadeu, que eu estou vendo ali na plateia, que estava essa semana lá segurando a onda lá no Roda Viva, até respondendo lá para algumas perguntas. E para os meus amigos, assim, estudantes, para o Marcelo, para o Carlos, para o Arthur, principalmente aqui para o Hugo, né? Porque eu queria, assim, parabenizar a realização dessa atividade. E, de fato, a UNE, a UBS, tenho certeza que eu também falo aqui em nome do Ismael Cardoso, que não pôde estar aqui conosco, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. A UBS está próxima de realizar o seu congresso, que vai ser lá em Belo Horizonte. Então, o Ismael está bastante atarefado lá na ideia, na tarefa de construir lá a atividade em Minas Gerais. Mas tenho certeza que eu também falo em nome deles, em que pese a UNE e a UBS são co-realizadoras aqui dessa importante atividade, mas eu diria que as nossas entidades elas são mais entusiastas dessa realização, porque eu gostaria, assim, de fato, desejar a maioria dos créditos pelo fato desse primeiro salão aqui está acontecendo, a Associação Nacional dos Pós-Graduandos, na figura do seu presidente, do Hugo Valadares, que é justamente essa turma da NPG que há muitas semanas tem falado desse evento, tem trabalhado para que ele pudesse acontecer, e eu acho que, de fato, é muito simbólico que ele esteja podendo se concretizar. A ideia de você construir um espaço como esse aqui, que eu acho que ele se inicia e que ele tem tudo para se configurar como uma atividade que aconteça periodicamente, que entre para o calendário das entidades estudantis e com esse tema tão importante que é o tema da popularização da ciência. Eu tenho a impressão, e esse é um dado muito importante, é com certeza a defasagem na ciência, na tecnologia brasileira que ainda nos coloca em dívida, assim, para correr atrás de uma luta, assim, da geopolítica mundial, né? O nosso país ainda tem muito pelo que percorrer para que ele possa ser uma nação que consiga disputar em igualdade com as grandes nações do mundo. O elemento da ciência, da tecnologia, essa disputa pela inovação tecnológica é com certeza uma das grandes corridas do mundo moderno, é com certeza um dos grandes elementos de desigualdade entre as nações. E com certeza o nosso país ainda tem muito pelo que caminhar para conseguir se inserir como uma dessas nações desenvolvidas que nós tanto desejamos. E é com certeza essa ideia de popularizar a ciência, popularizar o acesso a ela, popularizar as suas finalidades também. Então, essa dimensão da popularização da ciência, acredito eu, que tem todos esses aspectos. Com certeza esse é um dos grandes desafios para que a gente possa caminhar. E eu queria dizer que, assim, na minha opinião, o Hugo já falou um pouco disso, o Brasil está diante de uma oportunidade que foi esse debate que se iniciou depois da descoberta das reservas do petróleo na camada pré-sal. Essa é uma daquelas riquezas que o Brasil já teve a oportunidade de explorar algumas, assim, ao longo da sua história, né? Riquezas naturais, riquezas minerais, que colocaram o país em ciclos de desenvolvimento importantes, né? A gente poderia lembrar vários desde a época do descobrimento, em que a primeira ciclo econômico que a gente estuda na história do Brasil foi lá o ciclo do pau-brasil. Depois você tem vários na história, né? Você tem ciclo do ouro, você tem cana, você tem café, você tem o processo de industrialização. E o que é a característica fundamental desses ciclos de desenvolvimento, dessas alavancas que levaram o país a se desenvolver mais economicamente, a gerar riqueza? Boa parte delas ou não serviram aos interesses nacionais, ou foram saqueadas da nação, como são essas mais dos primórdios, que foram tudo levado embora do Brasil, ou quando ficaram sob interesse nacional, foram divididas para uma pequena parcela da população. Uma pequena elite que acabou se apropriando da maioria dessas riquezas e que nos trouxe até hoje a essa sociedade tão desigual, tão injusta como nós temos hoje no país. E o Brasil, com esse debate sobre o pré-sal, sobre a exploração de todo esse petróleo, que pode colocar o Brasil como sendo um dos maiores produtores de petróleo no mundo,
toda essa riqueza que vai ser gerada, eu acho que é dever de toda a sociedade brasileira debater como que nós vamos garantir que dessa vez ela, primeiro, sirva aos interesses nacionais e, segundo, que ela possa ser repartida pela maioria da população. Por isso que todos os debates que estão sendo feitos sobre essa nova lei do petróleo que está sendo proposta são tão importantes, em especial essa ideia de você ampliar a remuneração do Estado através da criação do fundo social e principalmente carimbar esse recurso. Porque hoje o recurso que é advindo do petróleo, da exploração de petróleo no Brasil, ele cai nos tesouros dos municípios, dos estados e da União e ele não tem destino garantido. Então o tributo do petróleo ele pode ser usado desde para asfaltar a rua, para tantas mais finalidades, até para fazer superávit, para pagar a dívida, e ele não tem um destino certo. O que está sendo sugerido é que se aumente a remuneração do Estado por essa exploração da camada pré-sal e principalmente que ele tenha verba garantida, carimbada, ele tem destino certo. Ele tem que ser aplicado em determinadas finalidades. E é por isso que nós apostamos e lançamos a campanha para que isso sirva para o desenvolvimento da ciência e tecnologia e inovação, porque é um fundo finito, ele tem que pensar no futuro do Brasil. Isso é pensar no futuro do Brasil, é pensar na diversificação da matriz energética brasileira, é pensar na questão do meio ambiente e principalmente pensar em educação, porque o maior investimento que uma nação pode fazer na sua população e na sua juventude, que ainda tem acesso a uma educação de tão pouca qualidade como nós temos no país, em que a nossa população adulta tem apenas 7 anos de escolarização média. Os últimos dados demonstram que o Brasil ainda tem 14 milhões de analfabetos, a nossa escola pública ainda tem uma baixíssima infraestrutura, os profissionais da educação, os professores brasileiros são muito desvalorizados e nós temos uma educação que vai excluindo a nossa juventude até chegar a uma universidade que oferece acesso a apenas 14% dos jovens de 18 aos 24 anos. E isso, com certeza, para virar essa página, nós vamos precisar de muito recurso e é por isso que a UNE, a UPES e a NPG lançaram essa campanha para que 50% do fundo do pré-sal seja destinado ao investimento em educação. Então, era essa saudação aqui que eu queria trazer, desejar muita sorte assim, para esses próximos dias do nosso evento e principalmente para que a gente possa, nesses dias aqui, construir uma atividade que vai durar, que vai se realizar outras vezes, que eu tenho certeza que é o sonho, a expectativa de todo mundo que está construindo esse primeiro salão aqui. Parabéns a todos e obrigado.